Ser cristão nos dias de hoje não é nada fácil. Mas uma coisa é certa, os verdadeiros cristãos são capazes de cumprir a missão. E você é capaz de cumprir a missão? É sobre isso que nós vamos falar hoje no nosso EBD. Pegue a sua Bíblia e vamos estudar a palavra do Senhor. Graça e paz, queridos, tudo bem? Meu nome é Douglas Vieira, sou professor da Igreja Evangélica Congregacional em Parque da Luz, em Rio Bonito. É um prazer tê-lo mais uma vez na nossa EBD online. E hoje nós vamos estar falando do tema Equilibrando a Vida, mas nós vamos estar olhando também o lado do cristão, a forma de ser cristão nos dias de hoje. E vamos estar fazendo leitura do texto de Filipenses, capítulo 2, versículo 4, para nós iniciarmos essa lição. E o texto ele vai dizer assim: não tenha cada um em si vista o que é propriamente seu, senão também a cada qual o que é dos outros. Esse texto nós já lemos aí numa outra lição, e eu deixei claro que não é que você e eu devemos, né, ou devemos tomar conta da vida do outro, né? Mas uma coisa é certa, o cristão verdadeiro ele vai se importar com os outros. Nós já falamos sobre isso aqui em alguma outra lição. E também o cristão mundano, ele não vai ser capaz de cumprir a grande comissão, a missão que nós temos. Que eu creio que todo mundo já conhece essa missão, nós já temos falado sobre essa questão de missão, de propósito. Qualquer coisinha, procura aqui no nosso canal os outros vídeos que vão falar sobre esses assuntos, né? Essas foram as últimas lições. Mas também é uma questão que nós devemos observar que o cristão, quando ele é mundano, né, que ele vive com seu pensamento mais fora, mais no mundo, do que propriamente voltado para Cristo, ele vai buscar seus interesses pessoais. E o texto que nós lemos em Efésios, ele vem dizer já exatamente o contrário, né, que ao invés de nós pensarmos ou olharmos somente para as coisas que são para nós, que nós devemos olhar também pelos próximos, né? Pelas pessoas mais próximas, olhar por aquele que necessita, por aquele que carece. E a escolha que nós devemos ter na nossa vida é de sermos um cristão excelente, né? Todo dia buscar a perfeição, todo dia buscar estar com o nosso coração voltado para Deus, para a vontade ou para as coisas de Deus, a gente costuma falar assim. Né? E eu anotei aqui para nós pensarmos hoje alguns pontos que podemos ver, né, ou devemos tomar para a nossa vida acerca de sermos cristãos, né, acerca de sermos um cristão, homens e mulheres, né, cristãos excelentes. E um ponto, né, que eu já denomino é nós deixarmos de ser egoístas e passarmos a ser altruístas. O que seria ser esse altruísta? Altruísta é aquela pessoa que ela pensa no bem dos outros. O egoísta é totalmente o contrário, não é verdade? O egoísta ele pensa somente em si, né? E eu lembro mais uma vez do texto que nós lemos que fala que nós não devemos somente olhar para as coisas que são propriamente nossas, mas sim pelas dos outros, ou olhar pelo próximo. Então, o cristão, se podemos dizer assim, né, ser um cristão excelente, seria ter o nosso pensamento altruísta, ou seja, pensar no próximo, pensar no bem do próximo, não somente pensar em benefício próprio, ok? Também é uma coisa muito difícil você deixar essa coisa de ser egoísta de lado, é muito complicado, mas um ponto muito interessante é que você e eu temos o Espírito Santo de Deus e ele vai nos ajudar a nos afastarmos ou deixarmos de lado esse sentimento egoísta, abandonar, né, essa prática de egoísmo e sim ser pessoas altruístas. Então, queridos, aquilo que pode parecer impossível não vai ser impossível, é sim impossível porque o Espírito Santo que habita em nós ele vai mudar e vai transformar nosso caráter.
Tudo bem? Também para nós confirmarmos isso, eu gostaria de estar lendo o texto, né, confirmar essa fala que eu dei, eu gostaria de estar lendo o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 33, que vai dizer assim: como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de outros, para que assim se possam salvar. Essa é uma palavra do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, e é onde que ele deixa claro que ele aproveita todas as situações não para seu benefício, mas sim para alcançar outras vidas, para que essas pessoas sejam salvas, ou seja, todo o esforço que ele venha fazer, em todas as ações que ele for ter, ele tem como objetivo final essas pessoas que elas sejam salvas, que elas sejam alcançadas, né? Que o proveito que ele venha tirar, ele quer não somente para ele não quer tirar para ele, mas sim que o proveito de toda ação seja para o próximo. Então, esse é o tipo de pensamento altruísta, é o pensamento que nós devemos ter, o pensamento onde que nós vamos buscar não somente o benefício para nós mesmos, mas também para os outros. Eu não quero dizer que também devamos buscar somente coisas para os outros e esquecermos da nossa família, da nossa casa ou de nós mesmos, mas sim que o nosso pensamento seja em ajudar o próximo. Um cristão excelente, ele sempre vai buscar ajudar o próximo. Um outro fato também bem interessante é que o cristão, quando ele vive de uma forma excelente, ele não pensa nas coisas temporárias, mas sim ele tem como alvo as coisas eternas, ou seja, né, sua perspectiva, seu pensamento é eterno, é futuro. E também nós devemos tomar muito cuidado, queridos, para não gastarmos o tempo que nós temos aqui na Terra com coisas temporárias, coisas que vão ficar, coisas que são passageiras, né? Coisas que num piscar de olhos mudam. E sim nós devemos pensar nas coisas futuras, nas coisas eternas, né? Como aqui já o próprio título deu, né? Uma perspectiva eterna. Então, uma coisa também, um fato, que as coisas desse mundo elas vão passar, queridos. Magia menos dia, ou você mesmo pode parar para pensar aí em coisas que aconteceram talvez há 15 anos atrás e que não demorou muito e elas passaram, justamente porque as coisas nesse mundo elas são temporárias. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 31. O texto ele vai dizer assim para nós: e os que usam deste mundo como se dele não abusassem, para que a aparência deste mundo passa. Né? Ou seja, as coisas, nós devemos usar esse mundo como se ele não existisse, porque as coisas desse mundo passam. Elas são muito simples, muito passageiras, são muito superficiais. Né? E nós não devemos gastar o tempo que nós temos aqui na Terra, queridos, com coisas que são passageiras, coisas que não vão durar muito tempo, mas sim nós devemos buscar e gastar nosso tempo com coisas que vão nos levar para a eternidade, ok? Também eu posso listar aqui 5 propósitos para o equilíbrio da vida, né, do crente, para que nós venhamos ter uma vida bem equilibrada. E eu posso dizer que assim, a igreja de Atos lá em Atos 2, depois os irmãos podem estar lendo, eles praticaram dessa forma esses cinco propósitos de equilíbrio. Né? Esses propósitos eles têm base na grande comissão. Né? E esses propósitos são: ame a Deus de todo o coração, ame o próximo como a si mesmo, vá e faça discípulos, também, né, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e também ensina-lhe todas as coisas. Que possamos gastar nosso tempo nos dias de hoje com ensinamento, olha só, amando o próximo, amando a Deus acima de todas as coisas, essas coisas terrenas. Também o cristão, né, eu vejo que o cristão verdadeiro, ele vai seguir nesses propósitos aqui, ele vai fazer discípulos, ele vai anunciar o evangelho, que o propósito que nós temos aqui na terra é de anunciar as boas novas. Também ele vai batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vai conduzir ao batismo, vai conduzir essas pessoas à salvação e vai ensinar tudo aquilo que a Bíblia ela nos passa, ela tem como ensinamento, vai ser passado também para todos os que estão ao redor. Ou seja, a igreja de Atos ela praticou isso e foi através da igreja
lá no início que o Evangelho alcançou, chegou até nós. Então, esses propósitos também, esses pontos aqui, 5 pontos, eles têm que fazer parte da nossa vida. Né? O equilíbrio da nossa vida, se eu posso dizer, se nós não exagerarmos, mas sim amar a Deus acima de todas as coisas, mas também amar o próximo, também nos envolver, se assim eu posso dizer, na obra para alcançar, fazer discípulos a todas as nações, né? Alcançar povos, grupos, tribos. Isso faz parte da vida do cristão verdadeiro. Ele vai se interessar, como eu falei lá no começo, vai pensar no próximo, ele vai ter um pensamento altruísta e ele também vai pensar em alcançar vidas, vai pensar em proclamar a salvação. Então, o cristão verdadeiro, ele pensa em proclamar a salvação, ele pensa em alcançar vidas. Um outro ponto também que nós já falamos em alguma outra lição, mas também nessa lição nos traz hoje também, é que todas as coisas nós devemos fazer para a honra e glória do Senhor. Ou seja, todas as nossas atitudes, todos os nossos feitos, eles têm que ser em prol do Senhor, né? Em prol da obra do Senhor, em prol do crescimento, da proclamação do Evangelho do Senhor. Né? E a vida de Jesus, ela teve esse propósito. Né? Jesus, ele não veio aqui para a Terra simplesmente passear ou para pregar ou para desafiar, né, judeus. Sim, ele veio para proclamar o Evangelho. Ele veio para fazer com que todas as ações, todos os feitos dele fossem para a honra e glória do Senhor. Né? E eu gostaria de estar fazendo a leitura do texto de João, capítulo 17, versículo 4. E o texto ele vai dizer assim: Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Ou seja, Jesus, ele glorificou o nome do Pai aqui na terra porque ele recebeu uma obra. E você e eu, queridos, também temos uma obra a ser cumprida aqui na terra. Né? A grande comissão, ide fazer discípulos a todas as nações, ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Essa é a nossa missão, proclamar a salvação. Isso faz parte, esse ponto faz parte da minha vida e da sua vida como cristão. Então, para nós é muito mais importante amar ao próximo, desejar cuidar do próximo, anelar no coração, proclamar a salvação. Isso é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Melhor do que a vida terrena, onde que não nos apresenta algo tão agradável, aonde que são coisas, como eu falei, são coisas passageiras. Toma esse exemplo de Jesus como um exemplo para a tua vida, como uma chave para a sua vida, para a minha vida. Né? Nós devemos tomar para que a nossa vida ela seja bem encaminhada, né? Seja uma vida com propósito, um real propósito, que é de edificar, de glorificar e honrar o nome do Senhor. Então, queridos, eu encerro essa lição lendo uma frase de um pastor americano chamado Rick Warren, se eu não me engano. Eu não sei pronunciar muito bem esse nome dele. Mas a frase, ela vai dizer assim: viver com propósito é a única maneira de viver de verdade. Todo o resto é apenas existir. Ou seja, tenha uma vida com propósito, viva de acordo com a vontade de Deus, viva a sua vida dedicando tempo ao Senhor, viva a vida para que você tenha a vida verdadeira, que é a vida eterna. Mas para você chegar a essa vida eterna, você tem que viver e fazer com que tenhamos a oportunidade de chegar até essa vida eterna. Então, Deus está pronto para ver o teu povo, ou seja, nós que somos a igreja, aqui na terra, servindo com alegria, abençoando vidas, proclamando a salvação. Que Deus abençoe. Vamos orar e vamos encerrar essa nossa lição de hoje. Deus, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito, por mais um dia na tua presença, e nós colocamos diante do Senhor a cada vida e pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, a te servir com alegria, a também, Deus, estarmos prontos para dia após dia te servir. Assim, Deus, que o Senhor coloque no nosso coração o desejo de sermos altruístas, pessoas que pensam no próximo, e que tudo que nós venhamos fazer seja para a honra e glória do teu santo nome. Essa é a oração, Deus, que nós fazemos no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, fique com Deus, tenha uma semana abençoadíssima, passe a pensar como uma pessoa altruísta, pense no próximo, pense em fazer o bem. Fique com Deus e até a próxima.